Tá? Então voltando para esse arquivo, faz o download e abre ele aqui no Rhinoceros. Abre o Grasshopper, abre o Rhinoceros, depois abre o Grasshopper. Isso. Pode clicar 2 vezes no arquivo que ele vai abrir o Rhinoceros e o Grasshopper direto, tá? E aqui eu vou gravar e vou procurar onde eu salvei esse arquivo. Ele está aqui e ele vai abrir assim, ó. Pelo ícone do Rhinoceros. Oi? Não. Bom, tem umas coisas que faltou a gente falar na aula passada. Mas é o seguinte, esse bichinho aqui, essa curva está em amarelo porque não tem nenhuma curva associada a esse elemento, tá? Tinha no outro desenho, mas ele está procurando um ID daquela curva no desenho que estava aberto a aula passada. Eu vou desenhar uma curva aqui de novo, CV, ou aqui em curvas vocês podem selecionar esse comando daqui, que é a mesma coisa, ó, Control Point Curve. Com F8 vou desenhar qualquer curva aqui que eu achar adequada, tá? Selecionar aqui e clica com o botão direito em cima do componente. Ó, quando o elemento está selecionado aqui na tela do Grasshopper, ó, que eu clico aqui Set One Curve, ele seleciona automaticamente esse meu elemento, tá? Tá um pouco grande aqui o diâmetro, ou minha curva está muito pequena. Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui. Eu estou com 10 metros de raio, não deve ser isso, né? Deve ser 0,5, 1 metro no máximo. E eu estou com esse elemento aqui todo paramétrico, tá? Tem um aspecto dessa integração paramétrica do Rhino que a gente tem que conversar a respeito, que é o seguinte, ó. Aqui eu consigo aumentar ou diminuir minha quantidade de pilares. Eu consigo aumentar ou diminuir a altura dos meus pilares, tá? Aqui eu consigo aumentar ou diminuir o raio desses pilares, ok? E basicamente esses são os meus controles paramétricos que eu tenho aqui. Além da própria curva, tá? Você clicar na curva, ó, clica num ponto desse e escolhe aqui deixa eu ver uma coisa aqui. Ó, aqui eu clico num ponto e escolho aqui o plano. Essa indicação do plano XY, que é o verde com vermelho, aqui a gente já viu isso daqui, a gente consegue também editar parametricamente a curva, ou até trocar a curva, desenhar uma curva completamente diferente e mudar a seleção dela aqui. Um exemplo aqui, vou desenhar uma curva aqui CV, vou desenhar ela aqui, vou selecionar ela por aqui, clicar aqui e aqui eu tenho minha outra curva selecionada. E consigo ficar trabalhando parametricamente e ter esse resultado, tá? Esse é o sistema de trabalho. Você tem que abrir o arquivo do Grasshopper da aula passada. Ou baixar o arquivo do Grasshopper nesse site aqui. Baixar esse novo. Vou abrir um arquivo em branco, tá? Do Rhinoceros. gh.gh. É esse arquivo aqui, ó. Pode baixar ele aqui, sequência de pilares. Esse arquivo aqui. Não, são duas coisas diferentes. O arquivo do Rhino e o arquivo do Grasshopper são duas coisas diferentes. É isso que a gente tem que ver aqui, alguns detalhes, ó. Se eu quero usar... O arquivo do Rhinoceros é uma coisa, o arquivo do Grasshopper é outra. Eu posso salvar o meu arquivo do Rhinoceros
No lugar que eu achar que devo, salvar aqui minhas alterações. Eu posso abrir, por exemplo, se eu abrir um outro arquivo do Rhino aqui, ó, Rhino, new file, save changes, eu vou botar aqui não, tá? E aqui vou escolher um template, eu uso esse de objetos pequenos em metro, abro ele aqui, ok, tem um arquivo novo, vou na minha vista de perspectiva aqui, CV, e vou desenhar uma outra curva aqui, ó. A partir do momento que eu abrir um outro arquivo do Rhino, eu não tenho mais a minha curva selecionada. Você tem que ligar isso daqui com alguma coisa que esteja desenhada aqui, ó. Pode abrir um arquivo novo aqui. Nossa, está novo aqui. É esse aqui. Tá com dois. A mesma posição, ele deve estar junto. Está com duas instâncias do Rhino aberto. Deixa eu ver. Abre o arquivo. Não é uma vez. Eu vi no 6, tem que estar no 6, vai ter também. Tem que funcionar. Ok. Vamos lá. Com o arquivo novo do Rhinoceros e uma curva aqui, eu vou ter que ajustar de novo. Essa curva, os objetos no programa de computação, eles têm um ID, tá? Um ID único, ele tem um identificador único, uma sequência de caracteres, números e letras, que identifica aquele elemento. Então, quando a gente seleciona uma coisa aqui na tela, ele está linkado ao ID daquele arquivo. Mas se você quer trabalhar em outro arquivo, você pode trocar. Então, é basicamente isso. Você tem dois arquivos, 1.3dm, que é o arquivo do Rhinoceros, você vai usar para gerar a sua forma, e o arquivo do Grasshopper, o .gh, que é a parametria daquela forma que você gerou, tá? Aqui eu vou... aqui vou salvar esse arquivo de cá e vou fechar o Grasshopper para a gente ver o que acontece, ó. Minha forma some, tá? Se você fechar o Grasshopper, a sua forma vai sumir. Se eu abrir ele de novo, estou abrindo aqui pela linha de comando, a coisa daqui volta. Como é que eu torno uma forma permanente no Grasshopper? Eu venho aqui do lado, ó, no comando, no elemento que eu quero fazer permanente, e vou clicar aqui no meio, tá? Esses elementos do Rhino, eles têm 3 lugares para você, do Grasshopper, você tem 3 lugares para clicar, sendo que aqui eu vou ter todas as entradas diferentes, aqui eu tenho uma saída só, e aqui no meio eu tenho alguns controles do elemento mesmo, ó. Eu posso clicar aqui e escolher um comando chamado Bake.
eu vou escolher o layer que eu quero botar aqui, botar no layer 3, por que não? E vou dar um OK. Agora, esse meu objeto, ele está salvo fisicamente no Grasshopper. Ó. Se eu fechar aqui, eu tenho o tubo. Meu tubo está aqui. Vou trocar a visualização dele aqui para Ghosted. Ó. Esses tubos estão aqui e eles são geometria sólida, geometria sólida. Geometria não paramétrica, tá? Ele está ali, ele fica plasmado aqui. Se eu chamar meu comando de novo, do Grasshopper, essa geometria sólida daqui, eu vou ter uma geometria também paramétrica, ó. Eu vou continuar mexendo na parametria, mas esse elemento aqui já está sólido. Se eu quisesse apagar, provavelmente eu viria aqui no meu layer, ó, layer 3, clica com o botão direito, Select All, não, Select All vai selecionar todos os layers, Select Objects, ele seleciona esses objetos, eu apago e posso fazer um novo bake, tá? Existem formas de automatizar esse processo, mas primeiro a gente tem que entender melhor o que a gente está fazendo aqui no Rhinoceros para depois fazer isso. Então, o comando bake, o que a gente já viu aqui? Como é que funcionam os algoritmos paramétricos visuais? A gente já viu, tem uma sequência lógica, ele vai da esquerda para a direita, tudo que você muda à esquerda ativa os comandos à direita e ele faz o desenho. Essa é a lógica. Como é que eu seleciono geometrias na tela do Rhinoceros? Eu vou aqui em parâmetro de geometria, aqui eu seleciono as geometrias e jogo elas para o meu algoritmo para ele fazer alguma coisa. Tá? Ao final, como é que eu torno minha geometria paramétrica uma geometria sólida? Através do bake, certo? Através desse elemento aqui chamado bake. Então, essa é a sequência de trabalho. Tá? É isso que a gente faz. Ok? Bom, eu vou... A proposta hoje é a gente partir desse algoritmo daqui e transformar esse algoritmo em um brise paramétrico, tá? Vai ter pilares quadrados, vai ter aletas, vai ter uma série de elementos que a gente vai poder usar, mas para a gente ir discutindo elementos que vão ser importantes para o trabalho de vocês. Então, a oportunidade é agora entender o que é um domínio, entender sobre os tipos de dados, sobre essas coisas. Desse algoritmo aqui, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar ele... tá. Uma coisa sobre o bake é importante, ó. Se eu der o bake aqui, eu vou tornar sólido os tubos. Se eu der um bake aqui no align, ó, o que eu vou tornar sólido são só essas linhas, ó. Levar aqui, escolher o mesmo layer, dar um back, fechar o Grasshopper, ó. Aqui eu só tenho as linhas. O que você quiser transformar em sólido, você dá o bake no componente que gera isso daqui, tá? Desfiz ali, então isso aqui é importante sobre o bake. Eu vou apagar esse elemento de cá, o tubo, tá? Continuar com outro nome, isso aqui vai ser um brise paramétrico. Esse daqui eu vou apagar. Pode salvar. Aqui eu baixei ele, chama ele de brise, tá? E vou fazer uma outra coisa aqui para organizar meu elemento, ó. Eu vou selecionar todo mundo que está aqui, tá? Eu vou selecionar com a janela de seleção, ok? Eu vou clicar em um lugar vazio da tela com o botão direito e vou criar um group aqui, ó, para ele ficar agrupado, simplesmente para eu ter um controle melhor do que é que eu estou fazendo, tá? E eu posso até apagar esses textos aqui que estão fora. Então, esses aqui são meus parâmetros de entrada. Eu seleciono uma curva, eu tenho uma quantidade de eixos que eu vou gerar aqui, ó. Eu tenho uma altura desses eixos. E, por enquanto, eu estou nisso daqui. E esse cluster, esse grupo que eu fiz aqui, eu posso, com o botão direito, ó, posso clicar ele aqui no botão direito e ter um lugar para botar um nome nele aqui, ó. Vou chamar ele de eixos
dos montantes. Esses daqui vão ser os montantes de um brise. Eu vou desenvolver brises entre esses eixos dos montantes, tá? Entre esses elementos daqui. E a gente vai discutir alguns conceitos aqui. De domínio, de vetor, de plano, dessas coisas assim legais, divertidas, tá? Fazer isso completo, vai fazer uma coisa aqui. Não, tem, mas eu vou botar. Não, eu apaguei só o pai. Só do pai para lá. Tem um grupo daqui. Tá? Botei um nome nele porque eu achei que devia, para ter meu código organizado. É clicando na região desse negócio aqui, tem um lugar que você escreve o nome, e esse aqui são os eixos dos montantes, certo? Bom, eu vou querer, para a gente ver uma coisinha um pouquinho diferente, eu vou querer... mas é o pipe mesmo que você apaga. O pipe e os elementos do pipe, ó. É isso aqui que eu quero que apague. Esse e esse. As entradas, tá? Bom, vou pegar um outro arquivo aqui para a gente conversar sobre esses conceitos que a gente precisa aprender ou relembrar. Então aqui, ó, eu tenho o link do brise paramétrico, tá? É esse brisezinho que a gente vai fazer aqui, é essa sequência de passos, e a primeira já está feita, ó. Se a gente olhar aqui nessa imagem, a primeira parte já está feita, que é os eixos dos montantes. Está aqui, ele move, ele tem uma divisão, ele move e ele cria uma linha, tá? Os eixos aqui estão definidos, estão ok, estão legais. Para eu fazer uma base quadrada, eu tenho um elemento que é um retângulo, tá? Eu tenho um jeito de fazer retângulo aqui. E aqui eu tenho outro algoritmo que eu vou abrir, ó, que tem só uns componentes para a gente conversar a respeito. É esse elemento daqui. E aqui embaixo eu tenho um elemento que gera um retângulo, tá? Ó, esses elementos que estão assim, num cinza mais escuro, é porque eles estão desabilitados para a visualização. A visualização deles não está aparecendo aqui. Eu vou chegar aqui, ó, e vou com o botão direito, ou clicar aqui e clicar num vazio na tela, e vou ligar o preview desse componente. Esse daqui, ó, ele está desenhando um retângulo para mim, a partir de um plano. Minha primeira entrada é um plano, tá? Ele está aqui no plano XY, ele está desenhando uma coisa com tamanho no X, um valor definido entre menos 1 e 1, e um valor definido entre menos 2 e 2 para o Y, e ele não tem um raio, que o raio é o arredondamento da borda, tá? O que é que eu posso fazer aqui? Isso daqui é importante a gente entender. Eu não vou mais, a partir de agora, chamar um slider, pegar um slider aqui em cima e configurar ele. Eu vou ser outro arquivo. Não quer, bom, se quiserem fazer, a gente pode fazer por aqui também. Não quiserem baixar o arquivo, a gente pode fazer por aqui. Não precisa não. Vamos aqui. Para essa parte não vai precisar não. Eu vou aqui em curvas, ó. E eu tenho aqui primitivos, eu vou pegar um arquivo chamado retângulo, ó. Peguei aqui, ele desenhou um retângulo para mim. Como é que eu controlo esse retângulo, tá? Eu posso colocar um valor aqui em X. Pode ser um slider, pode ser um slider. Vou aprender a chamar um slider de forma mais prática. Eu estou aqui eu tenho a parte de sliders, ó. Ele mostra que o slider tem duas partes. Como é que você altera o valor? Leiam essa parte daqui. Isso daqui é importante. Como é que você coloca um valor? Como é que você edita um slider?
Um duplo clique na primeira parte, o que eu estou chamando de primeira parte é isso daqui no texto, ou um clique com o botão direito em qualquer lugar e escolher a opção editar. Você vai editar aqui e você vai ter aqui se ele é inteiro ou se ele tem casas decimais. Se tiver casas decimais, quantas decimais são, qual é o mínimo e qual é o máximo desse slider. Essas são as configurações, tá? Agora, e aqui, essa parte daqui, ou se você digitar num, ele vai aparecer o number slider no atalho. Se eu chegar aqui e clicar e escrever num, eu chamo, ó, aqui eu vou ter o number slider, ó. Ele vai estar aqui, deixa eu ver se... Se eu for escrever slider, ele vai aparecer também um slider para mim. Mas esse é o slider básico. Ele tem 3 casas decimais, ele está ajustado entre 0 e 1. Se eu quiser um slider com 2 casas decimais, vamos dizer, ajustado entre menos 10 e 10, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou digitar aqui menos 10 menor que 10.00. O que é que ele vai fazer aqui? Vai criar um slider entre menos 10 e 10, tá? Com 2 casas decimais, porque o local que eu botei mais casas decimais ali foi 2, tá? Eu posso fazer ele ainda assim, ó. Se eu clicar aqui, eu vou ter um slider. Tenho que fazer de novo quando eu dou o zoom. Menos 10 menor que 10.00. 10.0 aqui eu digitei errado. Tem um só. Ele está entre menos 10 e 10, ó. Ajustado aqui certinho, tá? Outra maneira que você pode fazer, ó, é clicar aqui, botar, sei lá, menos 1 menor que 10 e o outro aqui eu botar 30.00, tá? O ponto 00 ele pode estar em qualquer lugar. E o número de casas decimais vai ser o elemento daqui que tem maior quantidade de zeros. Se eu digitar aqui, por exemplo, ó, menos 1.00 maior que 0 maior que 10.000, ele vai criar com 3 casas decimais, porque esse daqui que eu digitei é o que tem maior número de casas decimais, tá? Esse é o truque para criar o slider. Se eu não botar nenhuma casa decimal, ele vai criar um slider inteiro para mim, ó. Eu vou repetir isso daqui. Então, geralmente, o que é que eu faço? Eu digito pelo menos o começo, posso digitar o meio e posso digitar o fim e botei aqui 3 casas decimais. Foi o que ele configurou aqui para mim. Um slider que vai de menos 1 até 10 com 3 casas decimais. Se eu olhar aqui, ó, ele é um número real, ele tem 3 casas decimais, ele está indo de menos ao sinal aqui 1 até mais 10, tá? Quando a gente põe 3 valores, como eu fiz aqui, ó, botar aqui menos 1.00 maior que 0 maior que 10, ele vai... O número do meio é onde o slider está inicialmente ajustado. Nem sempre eu uso isso. Muitas vezes eu chamo só com 2 dígitos e ele vai para aí. Esse daqui está com 2 casas decimais, ó. Clica 2 vezes aqui para ver como é que ele está configurado, ó. Menos 1 até 10 com 2 casas decimais, ó. Essa é a maneira rápida de chamar o slider. Se toda vez que você for chamar um slider, você vai chamar e depois configurar ele, você vai estar perdendo tempo. Esse daqui é o jeito mais prático de fazer. E se eu não botar a casa decimal? Menos 3 menor que 5, ele configurou o meu slider para inteiro, ó. E a casa decimal está desabilitada, ele está indo de menos 3 a 5, tá? Esse é o truque para chamar o slider. A partir de agora, são 2 atalhos, tá? 2 barras de divisão para chamar isso daqui. E esse atalho que é mais elaborado, é 1 maior que... Botar aqui 0 maior que 10.00. Eu chamei o slider de 0 a 10 com 2 casas decimais. 0. Como é que eu chamo? Clica 2 vezes no espaço vazio da tela, vai aparecer a pesquisa do atalho. 0 menor que 10.0000, agora com 4 casas decimais. Ó. Tá? Quanto você quiser.
Vamos começar aqui. Vamos começar a mexer nesse objeto de cá, tá? Vamos ver aí. Como é que você pode me surpreender? Clica duas vezes, que é 0, menor, 10.00. Não, a quantidade de 0, mas ele vai a mesma lógica. Se você botar uma vírgula, talvez ele tenha ido para outro lugar. Vamos fazer de 0 a 10, tá? Vamos fazer aqui 0 menor que 10. Quantas casas decimais vocês quiserem, eu botei aqui com 2, pode ser com 10. E vou colocar isso daqui na entrada X, tá? Bom, primeiro sumiu meu retângulo. O retângulo é esse. Vou mexer aqui no slider, ó. E eu tenho um retângulo que ele está abrindo agora na direção do X, tá? Ele está indo do 0 até o X. Se eu pegar aqui e fizer outro slider, só para treinar, 5.00, de 0 a 5, não tem nenhum motivo para ser, mas só porque ele está aqui, ó, eu estou mexendo no meu retângulo aqui agora. É retângulo, ele está aqui, ó. Curvas, rectângulo. É aqui que ele está. Ok? E eu posso trocar o plano que esse retângulo está sendo criado também. É uma coisa que essa minha entrada, ela serve como origem ou serve como uma entrada de um plano. Se eu botar um ponto, ele vai continuar no plano XY, ele só vai mudar o ponto de inserção do retângulo, tá? Onde é que ele vai ficar na tela. Se eu botar um plano, ele vai ser desenhado no plano que eu colocar. Eu tenho planos aqui que eu posso usar como exemplo, ó, já prontos, aqui na aba de vetor, eu vou ter aqui plane, ó, e eu tenho o plano YZ, por exemplo, ó. Se eu coloco ele aqui, meu retângulo vai para esse plano de cá, ok? E aqui a gente já entendeu, tá, vamos lá, aqui é só para a gente entender. Retângulo com o quê? Pode, aqui pode ser qualquer valor mesmo, tá? Ok? E se eu botar um ponto aqui qualquer, colocar um ponto na tela, ele vai pegar o plano XY e vai mover para esse lugar que a gente está. Pois bem, pela lógica, ó, se eu pegar esses pontos daqui das minhas curvas e colocar no retângulo, ele vai desenhar um retângulo em cada ponto dessa curva. Eu vou poder mexer no tamanho dele, tá? Eu vou poder alterar o tamanho do meu montante. Ele tem aqui duas questões. Uma é que ele não está no eixo do montante, tá? Ele está aqui fora, eu quero construir um montante, quero subir nesse eixo. E outra é que ele não está alinhado com a curva. Ele está alinhado com o plano XY só, tá? Não está alinhado com essa curva daqui. Vamos ver como é que a gente resolve isso de cá. Ok? Bom, a primeira coisa que a gente tem que resolver, o jeito mais fácil é o seguinte, ó. Quando eu paro o meu mouse aqui em cima, ó, de alguma entrada qualquer, ele parece aqui qual é o tipo de dado que ele recebe. Esse tipo de dado aqui é uma curva. Onde é que eu pego ela? Aqui nesse primeiro elemento da curva. Esse meu segundo tipo de dado, ó, é um número inteiro. Ele está aqui nos primitivos, ó, o 7 é um inteiro, o 0.1 seria um número com casas decimais. Isso vale para todos os elementos. Aqui, ó, o que eu pego nele é um plano, ó, é um plano definido. E aqui eu estou botando um valor real, tá? Esse tipo de dado aqui, mas aqui ele está me dizendo que o tipo de dado é outra coisa, ó. O tipo de dado é um domínio, tá? É um domínio, é um intervalo de dimensão
em uma das retas. Né? Você tem ali a reta do x, qual é o intervalo que ele vai ocupar? Eu tenho o eixo x do plano que eu estou desenhando, qual é o intervalo que ele ocupa, tá? E por padrão, se eu coloco um valor aqui, tá? Um valor aqui 3.18, em vez de colocar um domínio, ele vai assumir que o meu domínio vai de 0 até esse valor que eu coloquei aqui, ok? O que é um domínio, tá? Exatamente. Ele mora aqui na aba de matemática, domain, e eu tenho aqui um negócio chamado construct domain, ó. Esse bichinho aqui, que eu peguei aqui, ele vai determinar um domínio para mim, um intervalo de pontos para ele desenhar o meu retângulo, tá? Domínio vai ser importante em vários dos trabalhos de vocês, que vão ser sorteados. E aqui eu tenho o 0, e aqui eu tenho 1 por padrão. Ele define aqui para mim, ó, 2 barras de divisão. O que ele está definindo aqui é um domínio entre 0 e 1, tá? Bom, e ele vai desenhar, se eu colocar isso daqui, ele vai desenhar um retângulo entre 0 e 1 para mim. Tá, esse daqui, ele desenhou meu retângulo entre 0 e 1 no x, poderia ser 0 e 1 no y também, tá? Ele está desenhando aqui, ele está começando em 0 e terminando em 1, tá? Se eu botar aqui 1, por exemplo, ó, vai ter o mesmo domínio, e ele está ficando quadradinho, porque eu botei o y para ficar igual ao x, tá? Se eu quero esse elemento centralizado, eu preciso de valores simétricos em relação ao 0. Eu preciso entrar com o valor de um slider, que vai determinar essa dimensão daqui, e essa dimensão ela tem que estar simétrica em relação ao 0. O que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar esse valor desse slider, e vamos dizer que eu quero que ele tenha o valor que tiver aqui, que a dimensão total tem o valor que tiver aqui, certo? Agora centralizado em relação ao 0. A distância vai ser o valor que está no slider, agora ele vai ter que estar centralizado. Para eu ter um domínio, vou botar aqui um valor exato para a gente não fazer conta. Um domínio 2, uma distância de 2 aqui, mais centralizado, qual é o valor que eu tenho que dar entrada no x e no y? Isso daqui. Ele tem um comprimento 2, medido no eixo x, tá? Meu eixo x está começando aqui. E eu vou querer que ele tenha o valor de 2. Depois a gente altera esse valor para o que a gente quiser. Meu x está aqui. Aqui é o 0. E eu vou ter um domínio, que é basicamente eu marcar um intervalo no x, que tem um começo e tem um fim, e que pode ser positivo ou negativo, ele só tem que estar ordenado. Qual é o valor desse intervalo para isso daqui ser igual a 2, e esse elemento está centralizado em relação ao 0? Qual é o valor de início do meu domínio e qual é o valor do fim do meu domínio? Para isso daqui dar certo. Eu tenho uma distância, eu medi 2 ali. Só que o 0 tem que estar no meio dessa régua. Né? Tem que estar no 1. Qual vai ser meu valor de início e de fim? Oi? Não. Se eu botar 3 e 4, ele vai começar no 3. Ele vai terminar... Ele vai começar no x. É só no x. Mas se eu botar 3 e 4, vamos botar 3 e 4 aqui para ver o que ele vai acontecer. Ele vai começar no 3. E ele vai terminar no 4. Meu centro está no ponto, tá? Então aqui ele foi para longe do centro. Como é que eu faço para ele ficar com o valor, para ele ficar centralizado? Meio e meio ele vai ficar com 1. Não, meio e meio não. Menos meio e meio. É isso que quer dizer? Porque meio e meio ele não vai ter intervalo. Ele vai ficar no meio ponto, ele não vai ter... Os valores têm que ser simétricos, tá? Então a primeira coisa é essa, a primeira descoberta é essa. Eu tenho aqui, na parte de matemática, um negócio que chama negativate. Eu não costumo pegar... É difícil. É difícil mesmo. O pessoal decidiu que tem que se transformar aqui, tem que
Saber modelagem paramétrica. Esse negative aqui, ó. Se eu tenho esse valor aqui, eu passo uma coisa por aqui, ó. Eu posso ter... Agora ele está centralizado, ó. Não importa o que eu faça aqui, nessa dimensão ele está centralizado. Porque o valor do início do domínio é o negativo do valor do final. Ele vai estar sempre centralizado. Agora essa distância daqui, em vez de 2, ela vai estar medindo aqui 4. Porque ela está indo do menos 2 até o mais 2. O negativo que está lá se eu começo, o valor que eu começo é o negativo do valor que eu termino, o meio vai estar no zero. Entre menos 2, entre menos x e x, né, a média de menos x e x vai ser sempre zero. Qualquer que seja o valor de x. Ele vai botar no meio. Né? Ele vai estar sempre no meio. O valor médio vai estar sempre no meio. Agora ele está dando, nessa configuração aqui, o valor que eu colocar aqui é o dobro do lado do meu retângulo. Se eu quiser botar ele exatamente no meio, eu vou ter que dividir por 2. Né? Aqui eu vou... eu tenho uma divisão aqui, ó. Division. A gente pode fazer isso aqui por atalho, quem quiser, ó. Barra 2. Eu já gerei uma divisão aqui, ó. Que aqui embaixo eu já tenho o 2 aqui para mim. Então eu vou pegar, vou jogar isso aqui para cá. E vou jogar isso daqui para cá. E aqui, negativei. E aqui eu vou botar metade também, ó. Então ele está pegando metade de 2. Calculando esse valor daqui, ó. Metade de 2 negativado é menos 1. Tá? E metade de 2 do valor normal vai ser 1. Ok? Então ele vai estar dando o meu domínio entre menos 1 e 1. E ele vai estar com essa dimensão daqui, ó. Se eu enxergar aqui o domínio, ó, ele está menos 1 to 1. E qualquer coisa que eu jogar aqui, ele vai estar centralizado com essa distância daqui. Ok? É essa a ideia. Se eu fizer a mesma coisa no y, meu montante vai estar sempre centralizado. Então é essa a ideia de domínio. Tem várias operações de domínio que são interessantes. Quem pegar o tema de attractors vai ter que entender isso daqui. Então quem está aí sem olhar para a aula, vendo no celular, ali, aquela fila ali de trás, por exemplo, se você pegar em attractors, vocês vão ter que estudar isso daqui por conta, tá? Essa base daqui, depois a gente ajuda vocês, né, com o resto. Bom, aqui o que eu tenho para fazer é isso, e eu tenho que fazer a mesma coisa, ó, na entrada de baixo. Se eu quiser que meu montante seja sempre quadrado, eu vou fazer isso daqui, ele vai estar sempre quadrado, é uma opção, para o montante talvez sim. Se eu não quiser ele sempre quadrado, eu vou copiar toda essa construção aqui do montante e vou colocar ele na entrada do y. E aqui eu já tenho esses elementos. Dá para fazer uma extrusão, tem um elemento para fazer uma extrusão a partir dessa reta e construir um montante quadradinho para ficar aí nesse lugar, tá? Agora, eu ainda tenho um outro problema com esse montante, que é o seguinte, ó. Isso daqui acho que está... bom, isso aqui é esse conceito, tá? É um conceito... ele trabalha com o domínio e assim é a maneira mais fácil da gente centralizar um retângulo. A gente podia também mover ele a metade na direção contrária do eixo, podia fazer outras histórias, mas essa daqui é a maneira mais simples de eu ter uma base de um montante, tá? Se a gente quiser organizar aqui um pouco mais, ó, a gente seleciona isso daqui, esse bichinho daqui e clica num group aqui, ó. Agrupa ele. Eu vou ter aqui meu montante em X, meu montante em Y, e eu tenho todos os dados que eu preciso para gerar esse elemento, e esse aqui vai ser a base do montante. Tá? Agora, dificilmente eu vou querer colocar esse montante assim, tá?
ele vai ter que estar, se eu quero construir esse elemento, ele vai ter que estar paralelo a essa tangente dessa curva. Ele vai ter que ir preenchendo a curva, mas em vez de estar assim, ó, ele devia estar assim, em cada ponto. Ele fazer a rotação acompanhada da curva, tá? Desse elemento daqui. Ele teria que estar em plano. Eu posso rotacionar o plano perfeitamente. Eu posso rotacionar. Posso, mas eu vou ter que rotacionar ele em valores diferentes para cada ponto. Se dividir a curva com perp frames. Perp frames daria. Mas tem um jeito mais simples de fazer isso. Tem dois jeitos mais simples de fazer isso. E aí entra a ideia. Bom, o que é um plano, né? No ambiente de trabalho como esse? Um plano, ó, vou pegar aqui um construct plane, ó. O que é um plano? Ele recebe um ponto de origem, uma direção X e uma direção Y. É isso que ele vai receber para funcionar, tá? O ponto de origem vai ser esse. Eu preciso definir qual é o X e qual é o Y desse meu plano. É isso que eu preciso para ele acontecer, tá? Como é que eu posso fazer isso? Eu já tenho a direção do X, eu já tenho, né? Já tenho aí nesse algoritmo. O que você precisa entender um pouquinho é como é que funciona um vetor, né? Aqui o conceito é bem próximo da matemática, tá? O vetor, se a gente lembrar, é um elemento que tem módulo, direção e sentido. Módulo ou magnitude é o tamanho do vetor. E ele vai ter uma direção, que é onde a reta que ele se encontra está posicionada. E o sentido ele está indo para um lado ou para outro dessa reta, tá? Do mesmo jeito que a gente define um plano, isso aqui é só para ilustrar, tá? Preste atenção. Só isso. Ó, eu tenho aqui um vetor de x, y, z, tá? E eu posso ter valores aqui. Ele está 0, 0, 0. Vou botar um slider qualquer. Aqui, entre 0 e 5, estaria bom. 2 casas decimais. E vou mostrar esse elemento de cá, ó. Copiar o slider 3 vezes. Isso aqui não precisa fazer não, tá? Ok, ele está definindo um vetor para mim. Só que esse vetor não está aparecendo, ó, ele está aqui em 0 e 0, ó. Eu posso mexer aqui e eu posso procurar na tela inteira. Eu te garanto que você não vai enxergar esse vetor aqui, tá? Ele existe, ele pode ser usado matematicamente, mas a gente não vai enxergar por uma fidelidade ao conceito matemático de vetor. Ele pode estar em qualquer ponto do espaço mesmo, tá? Quando você coloca um vetor em um lugar do espaço, você vai ter a representação dele para aquele lugar do espaço, tá? E o vetor aqui, em espaço cartesiano, ele é definido por 3 componentes, x, y e z, tá? Ele vai andar um tanto no x, um tanto no y e um tanto no z. E a distância entre o ponto inicial e o final é o que vai dar esse vetor daqui. Para a gente visualizar um vetor no Grasshopper, a gente tem aqui 2 formas de visualizar ele aqui. Eu vou pegar a mais simples, que é essa aqui, ó, Vector Display. Ele vai receber um vetor, que é isso daqui, ainda não me mostrou nada, e um ponto qualquer, tá? Eu vou pegar aqui um ponto e vou colocar um ponto qualquer na tela, para dar um exemplo, ó. Set one point, coloquei o ponto aqui, tá aqui o vetor a partir desse ponto, ó. E aqui eu vou mover ele, e a gente vai conseguir enxergar que vetor é esse que está nesse ponto. Embora a aplicação dele seja a mesma, isso aqui é só uma visualização do vetor, o vetor vai atuar independente do ponto que você está visualizando ele. O vetor pode estar em qualquer lugar do espaço matematicamente. Quando você associa ele a um ponto, ele vai estar ali para algumas operações com vetores, na matemática a gente costuma associar. Mas aqui você pode somar 2 vetores
mesmo que eles não estejam associados a um ponto, tá? Quando a gente trabalha geometricamente, eles precisam estar associados. Muito bem. Eu tenho outros vetores aqui, ó. Aqui em cima, ó, eu tenho o ponto saindo e eu tenho aqui as tangentes, ó. Aqui eu estou no comando divide curve, ó, e aqui eu tenho as tangentes, ó. Isso daqui é uma lista de vetores, tá? Eu tenho um vetor. Cada ponto que ele dividiu a curva, ele me deu também a tangente daquele ponto em relação à curva. Ele pegou ali, qual é a tangente desse ponto em relação à curva? Ele anotou todo mundo aqui. Eu vou trocar aquele vetor que eu defini por esse daqui da curva, ó. Então, vou pegar aqui na visualização, tá? Esse aqui vai dançar, ó. Ele tem todos esses vetores aqui. Todos esses vetores, cada vetor foi para um canto, foi para uma direção, quando eu dividi essa minha curva aqui, dessas quantidades de passos. Aqui ainda é péssimo para entender o que está acontecendo. Mas eu posso fazer o seguinte, ó. Como a entrada e a saída são ordenadas de um componente do Grasshopper, em vez de usar esse ponto daqui arbitrário como ponto âncora, eu posso usar os pontos de cada divisão daquele. Usar esses pontos aqui divididos, ó, como âncoras para o meu vetor. Aí eu vou enxergar de fato o que eu estou fazendo. Como essa saída é ordenada, os elementos, a gente pega aqui o ponto, ó, esse ponto daqui, posso pegar ele daqui também, que é só uma cópia do ponto. Pego esse ponto e ponho ele como âncora. Aqui, se eu olhar de cima, tem alguma coisa esquisita aqui? Ponte tá. Eu peguei aqui a entrada errada. Esse daqui era para ser esse daqui, ó. É isso aqui que eu tenho, ó. Qual que é o vetor? O vetor é o tangentes. É o tangente. É o tangente da divisão da curva. Era esses aqui. Eu tinha pego por pontos. E ponto e vetor, como eles têm uma formação muito parecida, às vezes vai um pelo outro, tá? O que eu teria antes era isso aqui, ó. Tangentes como vetores. E esse ponto daqui. Esse aqui são os vetores que vão formar os ângulos, tá? E trocando de novo para cá, botando os pontos como meu ponto de relação do vetor, e aí eu posso apagar esse elemento daqui, e posso apagar esses bichos daqui. Eu vou ter as direções exatas. É aqui que eu quero construir, ó. É aqui que eu quero o X. E eu quero o Y para cá. Desse elemento. Certo? É assim que eu quero construir esses elementos daqui. Ok? Basicamente isso. Eu tenho que construir um plano que esse daqui seja o X e esse daqui seja o Y. Tá? A gente pode fazer isso de duas maneiras que me ocorrem. A maneira mais simples, a gente tem que falar de produto vetorial. E a maneira menos simples, a gente constrói um plano, depois desconstrói ele e troca os eixos. É menos simples internamente, né? Na matemática, mas a gente não fala muito de matemática. A gente só vê a coisa mais visual, tá? Eu vou para a segunda maneira, que é um pouco mais complicada, mas a gente não precisa falar desse palavrão de produto vetorial. Tá. Ok, o que é que eu tenho que trocar aqui? Eu tenho que trocar essa entrada, ó. Esse plano aqui, ó. Esse plano aqui, ele simplesmente pegou meu plano de XY e trocou a origem do plano. Eu tenho que trocar esse elemento por um plano que eu vou construir aqui. O meu ponto de entrada, o meu ponto vai continuar sendo esse de cá ou esse de cá, se você preferir, que é só uma cópia, ó. O meu ponto vai ser esse. O meu X vai ser essa tangente daqui, ó. Aqui ele está praticamente feito, tá? Dificilmente ele vai dar um erro nisso daqui, tá? A gente pode deixar ele assim, porque ele assumiu o Y já para um dos lados, ó, dele. Ele aproximou com o meu plano XY. Em algumas situações pode ser que seja necessário definir o Y. E aí
aí é que tem essa questão, como é que eu vou definir esse y, né? Mas por enquanto eu não vou nem desconstruir o plano e fazer ele de novo. Porque eu poderia pegar esse y, ó, em relação a esse eixo z aqui, e depois desconstruir. Agora meu plano está aqui do lado, só que é só eu trocar, eu manter o x do meu plano, trocar o z pelo y, tá? Mas não vou fazer isso aqui não. Vou desfazer essa daqui, ó, desfazer essa entrada daqui e deixar ele assim. E aí eu coloco esse bichinho no lugar. Esse plano eu vou substituir esse plano de cá, ó, que ele já criou um plano para desenhar o meu retângulo aqui certinho, ó. Ele já está aqui, ele já está centralizado, ó, no x e no y. E ele já está certinho aqui. Provavelmente isso aqui resolve para a maioria dos casos, tá? Eu vou deixar assim, não vou falar nem de produto vetorial, nem de como construir e reconstruir os planos, tá? Vou deixar ele assim que ele já vai funcionar, tá? Esse elemento que aparece aqui, ó, nessa preview, esse quadriculado, é uma visualização do plano, tá? Se ele estiver muito grande ou muito pequeno, a gente tem uma opção aqui em Display, aqui na parte de cima, tá? Do lado de onde tem File, Edit, View, eu tenho aqui Display, e aqui eu tenho um Preview Plano Size, que aqui está 2, ele podia estar 1, eu acho que o padrão dele é 10, ele fica assim meio grande, e é difícil de enxergar ele. Aqui eu posso botar ele como 1 ou 2, e ele vai estar pequenininho para a gente conseguir enxergar o tamanho dele e ficar melhor. E outra coisa é que eu posso chegar aqui no meu plano, ó, e selecionar o plano e clicar aqui fora com o botão direito e botar um Preview Off, para eu não enxergar onde está o plano, enxergar só o montante mesmo, tá? A gente tem que desabilitar essas coisas quando a gente está construindo. E aqui eu tenho a base dos montantes, eu vou criar, eu tenho o eixo dos montantes aqui, ó, e eu posso criar essa superfície baseada numa certa sequência de operações aqui na aba de superfícies, tá? Essa daqui é a lógica, ó. Isso daqui é uma criação de um plano, ele tem uma origem que vai ser sempre a divisão desse elemento, e ele tem uma tangente que é a tangente do ponto. Eles estão casando certo porque as listas numeradas do Grasshopper, elas estão sempre numa sequência correta. Se eu mudo aqui o valor, ele continua certinho na tangente. Ok? Pronto. Está aqui tudo funcionando. O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou transformar eu vou aqui em superfícies, ó, e eu tenho esse elemento daqui, Boundary Surface, simplesmente para ele pegar meu plano e transformar numa superfície, e depois eu vou ter aqui um Extrude Along, que eu vou receber uma base e uma curva para extrudar. A base é essa superfície daqui, que eu criei a partir do meu plano, e a curva é o eixo dos montantes. E aqui agora eles vão estar sempre, né, com a medida que a gente escolher, mas eles vão estar sempre alinhados, vão estar sempre ao longo da curva e vão estar sempre alinhados. Tá? Mas aqui ele não está centralizado. Quando você passar essa linha na ponta. Aqui eu quis fazer centralizado porque a gente vai fazer uma outra coisa agora. Tá. Agora, isso aqui são os montantes, tá? Isso aqui não é o Breeze ainda.
Ok? Então, onde é que vai estar esse breeze nesse desenho daqui? Eu vou diminuir aqui a minha contagem de elementos e eu quero fazer o breeze assim, ó. Esse aqui vão ser os eixos do breeze. É um breeze horizontal e esses elementos vão estar aqui. E eu vou ter que controlar a quantidade de elementos que eu tenho nesse breeze. O espaço entre eles é dado pela quantidade de montantes que eles têm. Vai ter uma série de linhas do breeze aqui também, tá? Vai ter dele todo. Vai ter tudo aqui vai ter breeze. Vai ter tudo breeze. O que é que eu vou ter que fazer aqui? Tá? O primeiro passo é igual o passo que a gente deu para construir esses elementos aqui. Eu vou ter que pegar essas linhas e dividir ela em elementos iguais. Essas linhas aqui vão ter que estar divididas. Isso. O eixo vai estar aqui e ele vai estar veneziano. Esse elemento daqui ele vai ter que estar dividido em partes iguais. Então, é um comando divide curve. É um comando tranquilinho da gente que chama divide curve, que a gente já viu. Então, agora eu vou começar a construir os eixos das diagonais. De onde é que eu vou partir? Dos eixos dos montantes. Os eixos dos elementos do breeze mesmo, né? O eixo das venezianas, como você queira. E aqui eu vou usar essa mesma ideia, ó. Esse mesmo bichinho aqui. E vai aparecer um tipo de dado, uma estrutura de dados diferente agora, para a gente lidar, tá? Eu posso copiar esse elemento daqui. Se eu for copiar, eu vou copiar ele assim, ó. Vou selecionar esses dois, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e vou puxar ele para cá. Só que em vez dessa curva original, tá? Eu selecionei esses dois, apertei Ctrl+C, Ctrl+V e aproveitei para mover eles para cá, para essa região que eu quero. Só que em vez da curva original, eu vou trocar por essa curva de cá, ó. E aqui eu tenho esses elementos todos já organizados aqui, tá? Aqui apareceu um outro tipo de estrutura de dados, ó. Aqui eu não tenho mais uma lista, eu tenho uma data tree. Ó, de vez em quando essa lista é interrompida por uma linha assim, 0,0, entre colchetes 0,1, tá? O que é que está acontecendo aqui? Ele está me dando uma sequência de várias listas. E essas listas são as listas dos 11 pontos gerados por uma divisão em 10 partes, nesse meu caso aqui, que está listado assim, desses elementos. Cada sublista dessa aqui, cada hora que eu chego aqui, ele começa uma outra lista. É isso que ele chama de data tree. E cada lista dessa tem os pontos de um montante daquele. Tá? E eu teria que fazer linhas, ó. Aqui tem uma questão em como montar essas linhas, mas é o seguinte, ó. Aqui eu tenho que usar manipulação de listas. Eu tenho que fazer alguma coisa com essas listas para primeiro, como é que eu monto uma linha? Vou chamar o comando linha aqui. Não, é esse aqui que eu quero. Tá? Eu tenho um ponto inicial e um ponto final. Tá? O meu ponto inicial vão ter que ser... O meu ponto inicial, ele vai começar no primeiro montante. No montante aqui de índice 0, nessa minha lista de linhas. E ele vai ter que acabar no penúltimo. Eu não vou ter... o último ele não vai ser ponto inicial de nenhuma. E o primeiro montante, nessa configuração aqui, ele não vai ser ponto final de nenhuma. Eu tenho que mexer nessas listas de um jeito que eu tenha uma lista... isso pode ser até antes daqui e tal, mas eu vou ter uma lista que divide, que vai pegar esse montante aqui e não vai pegar o último, e outra lista que vai começar no segundo montante, o índice 1, e vai até o último. Uma lista vai dar meus pontos iniciais e outra lista vai me dar meus pontos finais. Eu posso fazer isso já aqui, eu posso fazer isso aqui,
Eu posso fazer isso em vários lugares do meu algoritmo. Tá? Eu tenho que escolher um para mostrar para vocês que sejam um pouco mais didático. Tá? Tem várias maneiras de fazer isso. A lista está paralela aos monitores ou está paralela? O índice 0 no topo do antes ou... O índice 0 está aqui. Então, o Aqui segundo tem outro índice 0 está aí. Os índices 0 estão aqui. Eles estão aqui porque eu construí a linha com esse ponto inicial e esse com o ponto final. Se eu construísse o contrário, o índice 0 estava aqui. É como você construiu a linha, né? Minha linha ela está vindo... Eu posso conectar o índice 0 com o outro, o índice 0 com o outro. Oi? Estou conectando os índices num valor igual entre as listas. Você pode fazer isso aí. Você pode fazer um flip matrix aqui, talvez ele resolva o seu problema. Aí você faz com polilinha, seria outra maneira de fazer. Eu quero... aqui a questão é o seguinte, ó. O que é que eu quero fazer? Eu quero separar essas listas. E quero mostrar algumas situações, ó, dessa aba 7 aqui. Eu não sei se vai dar tempo de fazer isso aqui, mas eu tenho aqui uma série de manipulações de listas nessa aba aqui chamada 7. Principalmente esse daqui é o que eu consigo fazer com a lista. Tá? Eu consigo separar uma lista em duas, eu consigo replace isso, list length. Por exemplo, um list length aqui, se eu botar qualquer lista, ele vai me retornar qual é o tamanho dessa lista, que é uma coisa importante para a gente. A lista é 11, tá? Essa lista tem 11 valores. Se eu quiser, aqui em sequence, ó, bom, eu posso selecionar um elemento, list item. Ó. Eu posso pegar uma lista dessa aqui qualquer e botar para sair um elemento, para sair dela, um elemento do índice que está entrando aqui. Ó. Eu estou aqui com o índice 0. Se eu tivesse aqui uma coisa assim no meu slider, ó, ele está pegando o elemento de índice 5 dessa lista. É difícil da gente enxergar o que é que está acontecendo aqui, mas ele vai trocar os elementos da lista que ele está saindo. Ó. Se eu colocar ele aqui, eu estou vendo aqui ó, que ele está com índice 5. Se eu for movendo para cá, ó, meu verde está aqui agora. Está nesse de cá. Se eu botar aqui no 0, ó, ele vai estar aqui. Ó, o que está selecionado aqui em verde, aqui, ó, ele está aqui, ó, é o primeiro. Se eu coloco em 1, ele vai estar no segundo. E eu tenho isso para selecionar itens de uma lista, né? Isso aqui é mega importante. Eu vou apagar essas coisas aqui que eu fiz e eu vou pegar um elemento aqui que ele vai cortar números de uma lista, tá? Eu vou ter coindex, ó. Eu vou cortar um elemento de uma lista. Eu vou pegar essa minha lista daqui e vou escolher um índice para ela, para ele eliminar um elemento de uma lista. Se eu tiver aqui, ó, só pegando pelas quantidades, ó, para entender. Eu vou ter aqui o list length, tá? E eu tenho aqui quanto vai dar o tamanho dessa minha lista aqui, ok? Ela está com 11 elementos. Se eu pegar nesse elemento daqui e colocar um índice 0 para ela daqui, ó, ele cortou o índice 0 da minha lista. E aqui só passaram 10 elementos, tá? Pegar aqui ó, de 0 até 9, ó. Eles só passaram 10 elementos. Porque ele pegou o elemento de índice 0 e cortou da minha lista, tá? O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso cortar o último elemento de uma das listas. Poderia cortar o primeiro também. Mas eu vou preferir cortar o último elemento de uma das listas e talvez cortar o primeiro da outra. Esse aqui a gente vai fazer depois. O primeiro é isso aqui. Eu cortei o 0. Aqui eu já cortei o 0. E agora eu vou fazer assim mesmo. Vou cortar o 0 dessa lista e vou cortar o último da outra. Pegar aqui, ó, pegar isso daqui e tenho que trocar isso daqui para ele ser o último valor da minha lista. E aí vou botar esse elemento para cá, ó,
fazer uma lista aqui e depois fazer com outro elemento K. Fazer duas listas de divisão que elas vão estar sempre iguais, porque o contador delas vai ser igual. Eu vou ceder sempre o mesmo contador, que vai ser o contador de aletas desse elemento de K. Ele vai ser sempre igual. Agora, uma eu tenho que cortar o eixo de índice 0 e na outra eu tenho que cortar o último, o eixo com o último índice. Sendo que o último índice sempre varia, porque toda vez que eu mudar esse elemento daqui, ó, essa contagem aqui, eu vou ter um índice último diferente, tá? A pergunta é, como é que eu acho o último índice de uma lista? Eu sei o tamanho da lista, como é que é o último índice de uma lista? Mas como é que eu acho? Como é que eu acho o valor do último índice de uma lista? Eu tenho uma lista de 11 elementos. Qual é o índice do último elemento dessa lista? Eu tenho uma lista de 8 elementos. Qual é o índice do último valor dessa lista? Vamos lembrar o que é o índice. Tá? Qual é o primeiro valor do índice? 0. Tá? É sempre menos 1. Pronto. De 8 a 7. É x menos 1. É isso aí. É o comprimento menos 1. Tá? A gente pode fazer isso daqui, ó. Porque o comprimento já é o 0 no ponto. Conta. Ele não numera. Eu tenho uma lista de 5 elementos. Como é que o computador vai contar? 0, 1, 2, 3, 4. Essa lista ela tem 5 metros. Não. O comprimento dessa linha é igual para todas. Essas linhas estão organizadas em uma lista. Como na primeira fase a gente tinha pavimentos ali organizados em lista. Né? A gente tinha sólidos que estão numa lista. O comprimento da linha não é o comprimento da lista de linhas. A linha tem um comprimento. A lista de linhas, a estrutura de dados que organiza todas aquelas linhas, ela tem uma quantidade de elementos. O comprimento da lista, o list length, o comprimento, é a quantidade de elementos da lista. Tá? Se eu pego uma lista... Se eu tenho uma lista, ela vai ter... se minha lista, a lista que está entrando aqui, vou botar ela com 3 para ficar mais fácil. Ó. Ela tem 3 elementos, tá? Qual é o comprimento dessa minha lista? Já entreguei aqui um pouquinho. O que acontece? Mas minha lista tem comprimento 4. Quais são os índices dessa minha lista? 0, 1, 2 e 3. O último elemento da lista vai ser o comprimento menos 1, tá? Dela. Agora, nesse caso, tem um jeito mais fácil de fazer, que é o seguinte, ó. Quando eu uso o meu divide, ó, e divido minha lista em 3 pedaços, ela vai me dar uma lista de tamanho 4. Porque o comando divide, ele sempre coloca um ponto no começo e um ponto no fim. Então, ela sempre me dá um a mais. Isso daqui já é o índice. Como isso aqui vai me gerar uma lista de tamanho 4, ó, um tamanho maior, vou botar aqui menor, 3. Vai ser 0, 1, 2 e 3. Ele vai me gerar 4 pontos para dividir o elemento em 3 partes. Então, aquele slider, ele já é o último elemento da lista. Eu posso ligar ele direto sem precisar pegar o comprimento e fazer uma subtração. Tá? Isso daqui então, aqui eu posso jogar para cá, ó. Pronto. Eu tenho uma lista de índices. Eu vou apagar essa visualização daqui por enquanto, ó. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma lista de índices. Essa primeira aqui, ó, que eliminou o 0, na verdade, ó, ela não está marcando meu elemento 0 aqui, mas está marcando todos os outros, tá? E essa minha última aqui, ó, ela está marcando todos menos o último. E eu tenho uma estrutura de dados exatamente igual de uma para outra. Cada uma delas ela é dividida em vários subelementos. Os subelementos vão ser sempre a quantidade de montantes menos 1, que eu eliminei um de cada, tá? Elas vão ter sempre o mesmo número de subelementos, porque essa divisão aqui é igual, ó, de uma para outra. Essa subdivisão aqui é igual. Essa subdivisão marca esses pontinhos aqui, ó. E elas vão ter sempre a mesma característica aqui como listas, tá? Vou diminuir isso daqui também para a gente poder enxergar.
melhor. Está aqui com 3, ó. Eu tenho 3, 3 e 3. E aqui, na outra, eu vou ter também 3, 3 e 3. Sendo que, botar na ordem certa aqui, ó. Tá. Esse daqui, ó. Esse elemento daqui, ó. Essa lista daqui eu perdi o último elemento. Esse aqui é igual a esse, ó. Mudar a cor porque não deu certo. Esse daqui, ó, vai ser igual a esse. E esse daqui vai ser igual a esse, tá? O primeiro só está em uma das listas. E o último só está em uma das listas. O ponto inicial e o ponto final só estão em uma das listas. Aqui é uma lógica de manipulação de listas que me dá um resultado interessante. Eu não preciso fazer muita coisa para chegar nisso aqui. Tá? Eu poderia eliminar o primeiro e o último elemento da estrutura de dados e dividir uma vez só? Poderia. Tá? Teria uma maneira ainda mais simples de resolver esse problema. Mas esse aqui eu acho que dá para entender melhor. O que é que eu estou fazendo aqui? A lógica é, eu peguei minha lista de linhas. Eliminei o elemento de índice 0 da minha lista de linhas. Peguei a mesma lista de linhas e eliminei o último elemento. Agora, se eu caso elas, se esse aqui eu eliminei, fazer assim cruzado, se eu caso esses elementos, ó, eu tenho listas de montante paramétricas para qualquer que sejam as minhas quantidades ou a altura. Ó. Eu tenho essa malha paramétrica completamente controlada. Tá? Tem um controle total desse design aqui, desse vídeo. Qual você pode botar Posso. Eu tirei o índice 0, tá? Mas qual lista? Dessa daqui, ó. O índice 0 e o último... eixo de montantes e tirei, fiz aqui, tá? Essas coisas aqui. O primeiro você tirou o índice 0, aí o segundo você... Eu tirei o último índice. Só que eu peguei ele daqui. Peguei ele daqui, antes desse divide aqui. Que aquele... Senão eu ia ter que calcular o comprimento da lista, subtrair 1 e colocar ali. Ali está mais fácil, que ele já acrescenta 1 na criação da lista. E aqui ele está aqui. Agora o segredo, vou habilitar essa visualização aqui também. O preview já está ligado aqui. É isso daqui, ó. Eu tenho o índice e tenho os eixos. Eu tenho que criar um plano aqui, desenhar um retângulo com aquele mesmo código e dar um jeito de controlar a rotação desse plano em torno do eixo Z. Tá? Tem mais algumas coisas sobre isso. Essa parte daqui a gente muda um pouquinho ainda no código, tá? Mas geralmente... Oi? É difícil. Assim, para pegar, né? Tem uma curva de aprendizado mais demorada, mas depois você faz tanta coisa legal com ele. Esse bichinho aqui, ó. Esse que eu tirei o primeiro, na verdade, ele é o ponto final, né? Esse que eu tirei o último, ele é o ponto inicial. E aí você consegue fazer isso daqui tranquilinho, tá? Não é tranquilo, não? É tranquilo, ó. Olha como ele tá bonitinho. No final... Deixa eu ver como é que tá o final dele aqui. O final a gente chega e ele fica bem legal. Cadê ele aqui? Não, esse aqui é o passo a passo daquela primeira parte. Essa parte daqui eu gravei. Deixei lá para vocês.